Eu sempre leio isso, né? Porque é isso que aparece aqui pra mim, entendeu? Eu acho bonitinho, eu leio. Na realidade, eu acho mentiroso, né? Porque estamos informando alguns dos seus seguidores, porque ele é safado, ele não informa todo mundo. Ele é pilantra. Vocês acreditem em mim. Que se fosse assim, pá, brotava milhões aqui, né, gente? Por favor. Hoje a nossa live vai ser sobre por que o glúten pode te fazer tão mal. Porque afinal de contas, a gente fala muito sobre pães de alta digestibilidade, pães de fermentação natural, pães de fermentação longa e por que não dizer também os pães com farinhas gluten free. Então hoje eu quero falar com vocês sobre isso. Por isso que eu botei a caixinha de aleatórios para acumular para amanhã, que amanhã pode ser nossa live de perguntas aleatórias, porque aí dá mais tempo para vocês ficarem perguntando as coisas aleatórias, tá bom? Então o negócio é o seguinte, vocês têm que entender algumas coisinhas bem básicas que a gente tem aqui assim para vocês. Primeiro que o nosso organismo, ele é complexo. Então tudo no nosso organismo tem um efeito e uma causa. E se você mexe em alguma coisa, se você mexer demais, você vai causar um desequilíbrio. E na maioria das vezes, esse desequilíbrio vai acontecer de forma lenta e sorrateira. Tipo, é muito devagar que acontece. Ninguém fica mal do dia para a noite. Claro que existem extremos. E os extremos aqui, a gente tem que falar que eles existem? Sim, existe uma porcentagem pequena, mas existe, de gente que tem doença celíaca, tá? E não é sobre isso que a gente vai falar, eu, tá? O que acontece é que vocês têm que entender é que as pessoas que procuram fazer um pão de longa fermentação ou um pão de fermentação natural e esses pães têm farinha de trigo, são pessoas que não são celíacas, né, gente? Porque o celíaco, ele não pode. Então, ainda não tem estudo que seja assim decisivo para o celíaco consumir esse tipo de pão. Ele não pode, tadinho. Ele não pode mesmo. Mas quem procura esse tipo de pão? Somos nós que queremos uma vida mais saudável. Por quê? Porque geralmente a maioria das pessoas já passou por algum problema, ou seja, ela tem problema de pele, tem problema no intestino, tem problema de enxaqueca, tem problema de queda de cabelo, tem problemas relacionados a mau funcionamento de uma forma geral, e é lá no nosso intestino que o problema todo acontece. E o que vocês têm que prestar atenção é que uma pessoa saudável, tá? Saudável mesmo, ela não precisa deixar de comer o pão dela. Só que quem é saudável? Essa é a grande pergunta, né? Como saber se nós somos saudáveis? Isso é o que a maioria das pessoas hoje em dia procura. As pessoas procuram se entender de forma individual, porque saudável é um conceito muito amplo. Saudável é você ter a sua mente saudável, você ter todo um estilo de vida saudável, você se alimentar bem, não é se alimentar de marcas e rótulos, etc, sabe? E por quê? Porque muitas pessoas que não têm 100% de alimentação orgânica são saudáveis, porque elas fazem um consumo consciente de determinados tipos de coisa, de outras não. Então, quando você se conhece, você sabe se você está saudável ou não. Quando você não se conhece, você não tem noção do que está acontecendo. Então você passa a achar natural teu cabelo cair, você passa a achar natural você ter problemas de pele, ou sua filha ter problemas, ou seu filho, ou seu marido. E a gente vai dessa forma achando que as coisas são normais, quando na realidade não são. E os sistemas da gente, assim, o nosso organismo, ele capta tudo e ele decifra o que é ruim e o que não é. Só que tem um momento que ele dá uma pane, e aí quando ele dá essa pane que é o problema. E como é que entra o pão nesse processo todo? O pão tem o glúten e tem outras coisas também. Não é só o glúten que faz mal pra gente. Na realidade, o pão de longa fermentação, ele vai dar muitos benefícios. E a gente sabe que os benefícios são por quê? Porque a gente tem tempo agindo naquele pão. Então, se você fizer um pão de fermentação natural ou um pão de fermentação biológica e você fizer em pouco tempo, ele não vai ter benefício.
ele vai ser um pão que não vai ser saudável. O grande lance é você fazer um pão com bastante tempo para que ele seja um pão saudável. Por quê? Porque lá no final você vai ter a ação das bactérias, no caso do nosso fermento natural, elas vão consumir quase todo o açúcar. Então aquele pão tem baixo índice glicêmico. Aquele pão, quando a gente come lá e ele vai lá no nosso intestino no final, não vai ter açúcar residual em excesso que vai ficar lá fermentando no nosso intestino, porque isso acontece em algumas pessoas com pães que são comprados em mercado, pães de padaria, pães de processo rápido, pães mais industrializados, tá? Então o que vocês têm que entender é que é uma conjuntura. É tanto um glúten mal trabalhado, quanto também uma carga excessiva de açúcar no final. E açúcar, não entendam que, botei açúcar no pão. Não, não é isso. A farinha, ela tem carboidrato e no final vai virar açúcar. Então, quando você faz um processo rápido, a levedura não consumiu aquilo. E quando você faz um processo mais lento, a levedura consumiu. Então, entendam que a levedura, ela não vai consumir o glúten, tá? Se vocês entenderem isso, já tá ótimo. Porque se você tem um pão feito com fermento biológico e um pão feito com fermento natural, para ele ser saudável, eu acabei de falar para vocês que tem que ter muito tempo, tá? Então não criem a ilusão que somente com fermento biológico vocês não vão ter o pão saudável. Vão ter também. Agora, o fermentação natural é o quê? Ele dá mais complexidade, você tem também as bactérias agindo, então você tem uma diminuição da quantidade de açúcar no final, você tem outro tipo de mecanismo sendo utilizado na formação daquele pão no final. O produto final é diferente para o nosso organismo. É isso que vocês têm que entender. Quando você tem muita proteína, muito glúten, o que faz mal pra gente, assim, bem no pormenor, no detalhe? O componente que acaba dando mais problema pra gente é a gliadina, tá? Que é uma das proteínas formadoras do glúten. Então, na maior parte das vezes, as pessoas desenvolvem ou acabam exacerbando reações em relação a essa proteína. E como é que as pessoas sabem? Porque as pessoas estudam. As pessoas fazem testes de laboratório, as pessoas fazem exames de sangue com marcadores enzimáticos para ver essas enzimas da gliadina, para ver anticorpos. Elas ficam procurando para ter dados. Então as coisas, elas não vêm do além, tipo, não fui eu que achei, não foi fulaninho ou ciclaninho. A medicina estuda, tá? Então a medicina, os cientistas estudam através de quê? De pacientes que se dispõem, fazem os exames, fazem protocolos alimentares e são investigados depois. Então eles fazem toda uma dieta rigorosa para poder depois fazer o exame naqueles pacientes e comparar. Com glúten ficou de um jeito, sem glúten ficou de um jeito, coloquei cápsulas com farinha, com tantas gramas, tantos dias. É assim, gente, que é feito um estudo, tá? E aí as pessoas fazem o exame de sangue. E aí depois o gastroenterologista da equipe também faz, às vezes, uma biópsia para ver como é que está o intestino. Por isso que a medicina sabe o que é bom, o que é ruim, o que é causa e efeito, o que um pão que fermentou de maneira rápida faz com uma pessoa que já é sensível, tá? Porque tem muitas pessoas na população que são sensíveis. E como é que a gente vai saber se a pessoa é sensível, se a pessoa é saudável ou não? São pessoas que têm problemas alimentares com outras coisas, tipo, são problemas com leite, são pessoas que lá na infância tiveram alergia com algumas coisas, ou são pessoas adultas que têm uma série de problemas, como eu já mencionei, problemas de pele, problemas de intestino, problemas de enxaquecas, problemas neuronais, dores, etc., problemas musculares, problemas de artrite. Assim, são problemas infinitos, gente. Então, não são somente problemas de estufamento, gases e azia. São vários tipos de problema. E aí, quando essas pessoas elas começam a procurar auxílio, quando elas vão num médico, num nutricionista, em profissionais que olham de forma integral para a pessoa, eles começam a investigar o que ela come. E na maioria das vezes, todos os estudos apontam para o quê? Para
alimentação com muita coisa industrializada, com muito pão. O pão é uma coisa que foi muito industrializada. A gente não tem como negar isso. Então, quando eu faço a proposta para vocês fazerem o pão de vocês em casa, para vocês aprenderem a fazer um pão simples, aprenderem a fazer os diversos estilos, por quê? Porque a gente foi acostumado a comer muitos tipos de pão. A gente não come só um pão simples, de farinha, água e sal. A gente também gosta de um brioche, a gente gosta de um panetone. Então, quando a gente faz isso de uma forma longa, fermentando por mais tempo, e se puder fazer alguns estilos com a fermentação natural, ajuda ainda mais, a gente vai ter um produto melhor no final para a nossa saúde. Porque a gente vai conseguir ter um glúten que vai ser mais facilmente eliminado. Porque não se iludam, o glúten não é uma coisa que a gente faz a digestão. E não é tipo eu que tenho problema, ou o Garfield, ou sei lá, o Pisco e a Titia, tá? As pessoas, de uma forma geral, 100%, não fazem a digestão. A gente come, absorve grande parte dos nutrientes, mas a gente elimina o glúten. O que acontece? Por que dá problema, então, esse glúten, se eu estou falando para vocês que a gente elimina? Porque quando a gente vai eliminar, a gente elimina quando? Antes de fazer a formação das fezes, né? Então, é lá no intestino que acontece, começa a acabar, né, o glúten que a gente comeu. Só que se for um glúten ruim, se for aquele pão industrializado, o jeito que esse glúten está é outro, tá? É um jeito mais pesado, maior, que favorece que ele fique ficando depositado. E quanto mais ele se deposita lá no intestino, pior é. Por quê? Porque uma hora ou outra ele acaba alterando a permeabilidade. E aí ele acaba conseguindo passar para lugares que ele não deveria ir. E aí o que acontece? O nosso corpo começa a reagir com uma série de eventos, uma série de coisas vão acontecendo, bem complicadas até. Você liga, desliga uma enzima, altera um ciclo, e aí o seu próprio organismo começa a se atacar. Tipo, o sistema imunológico começa a fazer mensagens e a liberar coisas que a gente não gostaria que acontecesse. E aí o mal já está feito. E aí como é que as pessoas resolvem? Resolvem mudando a alimentação. Então, por isso, mais e mais pessoas, quando consomem um pão de fermentação natural ou um pão de longa fermentação, ou simplesmente removem durante algum tempo para depois voltar a consumir, elas têm muitos sintomas, muitos desconfortos e muitas coisas somem, como se fosse mágica, mas não é mágica. Você está voltando a comer de forma saudável, porque além da movimentação de você fazer o seu pão, existem outros tipos de movimentação que acontecem quando você começa a fazer seu pão em casa. Primeiro, você começa a não comer tanta coisa industrializada. E tanta coisa industrializada é o quê? É sanduíche, é bolo, é salgadinho. Por quê? Porque você começa a prestar atenção que tudo isso tem um glúten que não é bom. Então, se aquele glúten é o glúten que te faz mal, você sem querer, já acaba eliminando isso. Você acaba eliminando isso da sua vida. Então, isso passa a não ser mais um hábito na sua alimentação. Então, fazer o pão, quando vocês fazem os pães de longa fermentação, vocês acabam recriando a realidade de vocês. Vocês passam a consumir outro tipo de alimento, passam a dar outro tipo de saúde para todo o organismo. E várias coisinhas que existiam, né, de problemas, acabam sumindo. É lógico que para pessoas que não têm, tipo, os sintomas vão sair, tipo, eu tinha isso, isso e isso, comecei a fazer o pão, mas mesmo assim eu continuo, você tem que procurar um profissional, né? Porque afinal de contas eu não sou médico e várias outras pessoas que ensinam a fazer pão não são médicos. Você tem que ir num médico, num nutricionista, ter um acompanhamento. Eu sempre falo isso para vocês. Não façam as coisas da cabeça de vocês. O que vocês têm que fazer sempre é procurar aprender a fazer da melhor forma possível, da forma mais longa, porque no final a gente quer um glúten bem trabalhado por um longo processo, a gente quer um pão com menos quantidade de açúcar, porque teve uma atividade da fermentação, então aquilo foi consumido.
A gente tem que ter um produto que a gente sabe os ingredientes que a gente está colocando. Porque se a gente compra uma coisa que é praticamente processada, tá lá dentro do saquinho, né? O pão de forma lá do supermercado, você tem N ingredientes e você não tem controle. E principalmente aquilo em alta escala, ninguém ficou fazendo longa fermentação, né, gente? A gente não tem a ilusão que a indústria fica fazendo longa fermentação. Já falei para vocês que a gente vive no universo de uma bolha, né? A bolha da longa fermentação é aqui. É eu, você que está me ouvindo, entendeu? É uma bolha, né? Nós somos poucos. Um dia a gente vai ser muitos, né? Vamos ser muitos, mas no momento somos bem poucos. Só que a função é justamente você faz na sua casa, oferece para o seu amigo, aí oferece para o seu vizinho, aí leva para o seu trabalho. E aí você vai dessa forma aumentando as pessoas que você expõe aquele tipo de pão. E aí a mesma coisa que eu estou falando para vocês também falam que eu sei para as outras pessoas. As outras pessoas se interessam, elas procuram saber. E mais ainda, coisas que as pessoas não achavam que eram assim, eu achava que era normal ter essas bolinhas no meu braço. Não, não é normal. Ninguém nasceu cheio de bolinha no braço, né? Ninguém nasceu com rinite, gente. Então, assim, pessoa tem rinite, pessoa tem cabelo que cai, bolinha aqui, né? Meninas que não menstruam com regularidade e várias outras coisas. Um monte de gente com pelo encravado. Gente, tem tanta coisa que você se alimentar bem resolve. E no se alimentar bem, entra o pão que a gente está falando sempre durante a semana, em lives, em eventos, nos cursos, nas aulas, nas postagens. Então, isso tem que ficar bem claro para vocês, que fazer isso não é somente porque está na moda, é porque isso vai evitar que a sua saúde vá para o balde, tá? Literalmente isso. Se você quer botar lá no balde, né, na bacia das almas, a sua saúde, é você se alimentando mal. E assim, o pão é uma base da alimentação. O ser humano, assim, já passou muito tempo, muito perrengue de falta de coisa que se alimentou à base de pão. Que pão era esse? Que pão era esse daquela época? Que as pessoas passavam por privações, né? Em deserto e não sei o quê, das histórias até bíblicas que a gente sabe, né? Do povo do deserto que sobreviveu a pão e água. Gente, era um pão com longo tempo, era outro tipo de cereal, e não caiam nessa conversa do, e o grão modificado genética. Gente, não é isso. Tudo é o tempo. Tudo é o tempo, tá? Porque se vocês fazem com o trigo e fermentam por bastante tempo, fazem um processo adequado, vai dar certo, vai ser um pão saudável. O problema todo é vocês fazerem esse monte de receita que existe, que você fermenta em 2, 3 horas o pão. Gente, isso não faz bem, nem aqui, nem na Cochinchina, tá? Então, assim, vocês têm que entender, vocês têm que sair hoje, quem assistiu hoje essa live, tem que sair com esse conceito. Toda vez que você olhar uma receita na internet e que você fermenta aquele pão em 4 horas, gente, isso não é bom. E para isso a gente pode ser bem radical, porque não deu tempo. Não deu tempo de consumir aquele açúcar, então sempre vai ser um pão com alto índice glicêmico, que faz mal já pra gente, já detona o pâncreas. Fica fazendo isso o tempo inteiro para ver. As pessoas têm o quê? Diabetes, entendeu? E qual é o pão hoje em dia que um paciente que tem diabetes e está controlado e tem acompanhamento de nutricionista e de médico que é liberado para o paciente comer? Um pão de fermentação natural, um pão de longa fermentação, porque ele tem baixo índice glicêmico. Então, o que vocês têm que entender é que receitinha de internet, que é mistura aqui, bota aqui, não sei o quê, em 3 horas está fermentado, pronto. Gente, isso é uma bomba. Isso não é legal. Pode ser bonito, pode ser lindo, pode ser fotogênico. Cara, não faz isso. Pega essa receita e fermenta por mais tempo. Como eu vou fazer? Vai aprendendo, vai dando o seu jeito, vai estendendo a fermentação, utilizando geladeira, utilizando os princípios que a gente fala aqui, porque se tem uma coisa que porque o glúten pode te fazer mal, é por causa desse tipo de pão rápido. Toda vez que você olhar uma receita assim, pão rápido, caraca, foge desse pão. Esse pão é o veneno. O veneno da humanidade, da saúde, é esse pão rápido. Cara, pão não é rápido.
Ah, mas o pão de fulano... Cara, não interessa, pode ser Jesus Cristo, não é pão rápido. É isso que vocês têm que entender. Eu fico arrepiada quando escutem pão rápido. Ah, mas tem não sei o quê. Pensa o seguinte, os únicos pães que têm o direito de ser rápido são os pães gluten free. Porque eles não têm glúten, gente. Entendeu? Farinha de amêndoa, farinha de arroz, essas farinhas não têm glúten. Você mistura na água, tudo dissolve. Tá? A gente consegue absorver, tem outro tipo de nutriente, outro tipo de molécula, entendeu? Não fica acumulando no intestino. Então, o que vocês têm que entender é que farinha que não tem glúten, você pode fermentar no estalo. Você pode até fazer bolinho salgado com fermento de bolo, chamar de pão diminuto, de não sei o quê. Ok, não tem problema nenhum. Só tem que prestar atenção se vai ter muita carga de açúcar. Por quê? Porque eu já falei para vocês aqui no início dessa aula que não é só o glúten que faz mal no pão, é também a quantidade de carga de açúcar, de glicose que tem no final do processo desse pão, quando ele é fermentado de maneira rápida. Então, muito pão gluten free é muito calórico, e aí no final você tem um produto com alto índice glicêmico. Então, tem que ter muito cuidado com essas coisas, para saber se isso é para você ou se isso não é para você. Você tem que aprender a se conhecer. O equilíbrio de mente, corpo, né, psicológico tem que existir. Se você não se conhece, não está no equilíbrio, você acaba pescando as coisas. Ah, tipo, pão de fermentação natural é legal, ouvi dizer que é bom. Ah, pão sem glúten é bom. Depende. É bom para você? Qual foi o processo que foi feito esse pão? Você sabe fazer esses estilos de pão? A grande arma das pessoas é a informação com conhecimento. Porque só a informação não serve de nada, gente. Tem que ter um conhecimento aplicado, tá? Vocês têm que saber quem vocês são, saber fazer os pães e saber mais ainda se ele serve para você, se ele é adequado para você. E ter o equilíbrio de não consumir tudo em excesso. Tipo, não é porque uma coisa é boa que você vai se entupir daquilo, né? A gente tem que fazer uma variação na nossa alimentação. Por quê? Porque senão, cara, é aquele negócio. O que mata não é a exceção, é o excesso. Então, mesmo o pão de fermentação natural, sendo saudável, se você comer em excesso, não vai fazer mal, não vai fazer bem, né, gente? Vocês têm que ter essa sacada também de raciocinar. E outra coisa, não caiam na conversa de que o pão de fermentação natural tem menos glúten. Ele não tem menos glúten. Ele tem exatamente a mesma quantidade. A qualidade do glúten que é outra, tá? O tipo de glúten que é outro, porque o glúten não deixou de existir. É só vocês pensarem numa coisa. Quando a gente está fazendo um pão, seja na mão ou seja num equipamento, e sem querer a gente danifica a malha de glúten, tipo queima a massa, tipo estraga o glúten, esse pão não vai, quando fermentar, ele não vai ter salto, ele não vai ter estrutura, vai ficar um pão pesado, certo? Então, como, gente, que no final de uma longa fermentação, o pão vai ter menos glúten, ele vai saltar, vai ter alvéolos, vai ter pestana, vai ter desenvolvimento e vai reter gases. Vocês entendem? O que acontece é o nosso glúten estar diferente, tá? E também não se iludam do tipo, todo mundo consegue fazer a digestão, só quem tem problema de saúde não faz a digestão. Não. Muitas coisas que a gente come, a gente só aproveita uma parte, o resto vai lá para o vaso sanitário. É bem sério isso, gente, é bem, assim, sem pormenores aqui. Então, assim, vocês acham que vocês comem uma cenoura e vocês aproveitam 100% da cenoura? Vocês aproveitam 100% da laranja? Não. Existem coisas que a gente aproveita 100% e existem coisas que a gente não aproveita. O pão, o trigo é uma delas. Tipo, o glúten, ninguém aproveita nada do glúten. Ele vai todo pro vaso. O problema é quando ele acumula lá no intestino. Entendeu? E tem pessoas que acumulam com mais facilidade, pessoas com menos. Tem pessoas que reagem, tem pessoas que não reagem. Porque o mundo é assim, o mundo é plural. Nós não somos todos iguais, somos únicos, cada um com seu probleminha. Certo? Então, não caiam nessa de que o pão é mais, ele tem alta digestibilidade porque ele tem menos glúten. Não, ele não tem menos glúten, tá? Ele tem alta digestibilidade porque você consegue eliminar com maior facilidade. Por quê? Porque ele também não tem
aquela quantidade de açúcar no final, e aí você não fica com o intestino que fica com aquele açuquinha fermentando do pão que você comeu, tá? Lá do pão da padaria, que fermentou em 1 hora, que é um veneno. Antigamente, o que as pessoas faziam, gente? Antigamente, a maioria dos trigos era o trigo com germe, tá? Era germinado, porque era uma parada mais rústica. O que a indústria fez? A indústria, na maior parte das vezes, tira o germe, porque isso reduz a validade da farinha de trigo, tá? Então, geralmente, quando a gente tem uma farinha com germe, ela é o quê? Ela tem uma validade mais curta. Isso é ruim pra gente? De certa forma é. Por quê? Porque nem todo mundo tem a cultura de pegar uma farinha de trigo, que não tem germe, e fazer um longo processo. Vocês entendem? Ah, mas por que é bom a farinha ter germe? Quando aconteceu o processo da germinação, você acaba eliminando algumas coisas que são ruins para a gente. Todos os cereais têm isso. Por que alguns médicos, alguns nutrólogos mandam a gente germinar as coisas, tá? Porque a gente tem uma paradinha, olha, eu anotei para vocês que bonitinho, que chama inibidor de alfa-amilase de tripsina. E o que acontece? Quando você germina os grãos, você diminui isso. E isso faz mal para a gente, tá? Então, o que vocês têm que entender é que quando as pessoas fazem algumas recomendações, quando algumas pessoas começam a germinar as coisas, é porque elas desejam eliminar alguns compostos, tá? E alguns compostos são eliminados quando a gente faz uma longa fermentação, entendem? Então, se a gente pega uma farinha que não tem germe, ou seja, ela não passou por um processo natural para ter uma diminuição desse inibidor de alfa-amilase, o que acontece? A gente tem que fazer um processo longo. Então, o processo longo sempre vai estar beneficiando a nossa saúde. Então, lembrem disso, tá? Porque o que mais tem no Google, nos livros, na internet, é receita rápida, tá? Vocês podem fazer todas as receitas que vocês quiserem, mas depois vocês vão ter um preço na saúde para pagar. Principalmente você que está ouvindo aqui, que já descobriu isso, que eu já falei 300 vezes hoje nesta live, que processos curtos vão fazer mal para a sua saúde. Vão minando, sabe? No final, você não vai ter mais aquela saúde que você tinha. E aí as coisas legais que você comia e absorvia, você não vai absorver mais, tá? Então não adianta nada, é que nem aquela galera que compra um monte de vitamina, toma sempre vitamina, mas sempre faz exame de sangue e tá ruim. Gente, isso acontece de monte, assim, ó. Galera que toma suplemento e vive fazendo exame de sangue e nunca tá bem, nunca melhora. Como é que pode a pessoa viver se suplementando? Em algum momento tem que parar, gente. Existem algumas coisas que a pessoa, infelizmente, vai ter que tomar pro resto da vida? Sim, a gente sabe. Mas existem algumas coisas que são transitórias, quando elas são tratadas, quando a pessoa faz um reequilíbrio, faz uma reeducação alimentar, começa a fazer seu próprio pão, começa a ter consciência desses produtos todos que tem que consumir em menor quantidade, que quanto mais você fizer na sua casa é melhor, porque você tem outras coisinhas também, né? Por que fazer bolo em casa é bom? Gente, porque na rua, vocês acham que a pessoa fica usando ovo, manteiga? Não, as pessoas usam gordura hidrogenada, usam margarina. É ruim? É ruim, faz mal para a saúde. Vocês entendem? Então é assim, vocês acham que na rua as pessoas usam azeite? Não, as pessoas usam óleo de pior qualidade. Então quando a gente faz as coisas na nossa casa, o bolo, o biscoito, sabe? Tudo tende a ser melhor. Não quer dizer que você vai ficar o maluco facinho na hora de fazer tudo em casa. Você pode comer na rua? Pode. Mas você também vai escolher onde você vai comer. Você vai dar mais valor à pessoa que faz um produto com mais cuidado, né? Você começa a ser mais seletivo. Se você tiver que comer uma tranqueira dessa, você vai comer menos vezes. Porque assim, mais uma vez ou outra, não mata ninguém. O que mata é todo dia, ter várias refeições com uma tranqueira. E tranqueira, entendam tudo. Tudo que vocês compram pronto que vocês não têm controle. Quando a gente não tem controle, aquilo vai, sabe, igual a gotinha que vai enchendo, o balde enche. E quando o balde enche e entorna, não tem jeito, tá? Aí você vai ter que tratar de outro jeito. Se tiver, tipo, eu tenho 2 coisas que não cura mais. Não tem problema, não sou vítima. Mas assim, cara, meu problema da tireoide é remedinho, não tem jeito. E minha psoríase tem que controlar. Então, assim, as pessoas têm que entender que algumas coisas do nosso corpo
vai desencadear uma resposta, um problema e que depois não tem jeito. Você vai ter que conviver com aquilo. E ninguém quer conviver com essas coisas se a gente já pode evitar, né? E fazer o pão evita muita coisa, muita coisa. Porque se vocês param para pensar, a maioria das famílias, no café da manhã tem alguma coisa girando em torno de pão, tá? Muitas pessoas gostam de, no almoço, acompanhar com um pedaço de pão, quem come muito na rua tem couvert, sempre tem pão, olha aí o pão de novo. Às vezes no lanchinho vem um biscoito, vem um bolo, vem um cereal, olha lá o cereal, que tem cereal que tem. E na janta, muitas pessoas fazem um lanche ou comem uma massa. Então olha aí, várias refeições que tem farinha de trigo. Então se você não procura a qualidade de um produto básico que está entrando lá em vários momentos, você vai minando a sua saúde. Vou olhar aqui. Vocês já sabem sobre o que estamos girando hoje a nossa conversa, né? Hoje eu não tenho as perguntas da caixinha de vocês. Eu tenho mais que muitas pessoas pedem para falar sobre isso. Por quê? Porque isso é um conteúdo que está mais no ambiente médico, de nutricionista, sabe? Não é todo mundo que faz pão. Aliás, não tem ninguém que faz pão que fala sobre isso, tá, gente? A verdade é essa, não tem. Porque a pessoa não vai falar sobre isso, né? Mas vocês pediram por e-mail, várias pessoas pedem, meus alunos pedem muito, então eu acho muito providencial atender os pedidos de vocês, principalmente porque eu gosto de estudar sobre isso e vocês precisam saber, né? Inclusive no último evento que eu fiz, no Melhor Pão do Mundo, eu dediquei uma aula inteira, assim, um episódio inteiro só para explicar com riqueza de detalhes o que acontece lá no intestino. Nanda, quais os parâmetros mínimos de uma longa fermentação na geladeira? TA não existe para mim. Parâmetros mínimos de tempo e temperatura, você está querendo regrinhas. Regrinhas não é comigo. Brigando com... cara, meu cabelo tá me perturbando hoje. É porque ele tá secando ainda, ele tá molhado. Aí quando ele tá secando, ele fica assim. Nada a ver com a live, né? Mas tudo bem. Em qualquer receita de pão eu posso fazer longa fermentação? Deve. Então as pessoas que têm a pele dos braços grossos com tanta bolinha, pode ser o glúten? Não, com certeza é. Glúten ou leite, ou os dois. Aquelas bolinhas aqui do lado, sim, é clássico. Clássico assim, ó. Posso levedar um pão normal mais de 12 horas? Sim. Nanda, meu levain que aprendi a fazer com você está top. Uhul. Já vi pão rápido de micro... Ai, gente, que é um tiro no peito, né? Pois é, todo mundo que tá aqui, se vocês saem com isso na cabeça, nossa, meu dia já melhorou muito. Pão rápido é veneno. Ai, ficou linda a foto. Ai, não sei. Gente, é um veneno. Foge disso. Oi, Nanda, tudo bem? Nunca fiz nenhum tipo de pão, mas tenho muita vontade de abrir um negócio. Rômulo, segue o canal. Com fermento biológico tem como fazer? Lógico. Olha, você pode ver, tem 2 aulas minhas já lá no YouTube. Tem a de cachorro quente e tem a da bábica. Só você ir no meu canal, assistir a aula que você vai ver como é possível. Nanda, tem tratamento de... Não sei o que é pulva. Da pulva, para a psoríase. Tratamento é uma coisa, cura é outra. Te conheci hoje, já aprendi muito. Obrigada, Jean. Cara, só de vocês aprenderem não, colocarem na mente, pão rápido não existe, pão rápido é veneno, cara, o mundo já tá melhor. Nanda andou a vizinha toda e descobriu o lugar onde a fermentação... Ah, muito bem. Vocês entendem esse mecanismo? Porque olha só, a gente tem sensibilidade, tá? Cansaço, depressão, problema de pele, problema nas articulações. Todos esses problemas, eles são relatados na medicina e as pessoas fazem protocolos tirando e colocando de novo e observando o que acontece nas pessoas.
Muitas pessoas elas param de ter os sintomas, muitas pessoas elas voltam a consumir os pães e aí consomem pães de longa fermentação e tá ok, de forma controlada, de forma moderada. O que é a forma moderada? Depende de cada organismo. Tem gente que pode consumir 2 fatias, 1 fatia, porque assim, 2 fatias dá, no final para o seu organismo, aproximadamente 10 gramas de glúten, tipo 5 gramas para cada fatia, tá? Então, entendam que é muito normal você comer 1 fatia de pão no dia, tá ótimo. Ah, quero comer 2, um sanduíche, beleza. Então entendam que as coisas são para cada um, tá? Assim, às vezes as pessoas têm uma pequena quantidade que elas podem comer porque elas precisam daquela pequena quantidade delimitada, porque elas têm algum tipo de sensibilidade, como eu tenho. Vocês sabem que eu amo fazer bolo, mas eu não posso comer bolo, entendeu? O tempo inteiro, porque me faz mal, entendeu? Porque tem lá o glúten na forma mais primitiva dele, então não dá pra mim, é muito pesado, com certeza vou ter dor de cabeça, isso é fato. Então, para mim, não rola. Então, entendam também que, assim, a pessoa tem sempre várias coisinhas. Ela tem um problema no intestino, ela tem um problema na pele, ela tem um problema na cabeça. Entendeu? Ninguém tem um problema isolado. A pessoa tem as bolinhas, mas a pessoa também tem outras coisas. Então, e a pessoa vai se acostumando com aquilo. Aquilo é como se fosse normal para ela. Porque ninguém fala, né? Tipo aquela coisa que o nego varre para debaixo do tapete, né? Porque ninguém quer falar sobre. Mas assim, quem procura informação sabe que isso já existe há muito tempo, não é recente, gente. Tipo, são coisas de 2002, 2012, tipo, estamos em 2020, né? Então, não é recentíssimo, já tem tempo. Então, ó, falei para vocês do açúcar, já falei para vocês dos açúcares. O que vocês também têm que ver? Que não tem um teste definitivo para isso. Tipo, você não vai no laboratório, faz um testezinho e sabe se você tá de mal com glúten ou não. Por quê? Porque tem que ficar claro aqui que existem outras coisas também que interferem, como as suas especificidades. Cada um reage de uma maneira diferente. As proteínas, gente, elas têm peptídeos. Tá? São pedacinhos pequenininhos. E esses peptídeos, o nosso corpo entende quando que é um peptídeo ruim, quando que é um bom. É como se fosse uma chave que abre a fechadura. Não tem a chave certa para abrir a fechadura da nossa casa? Então, no nosso organismo existem algumas coisinhas que são a chave certa para dar ruim, entendeu? Para desencadear todo um processo que vai dar ruim. Tá? Que no final a gente fica com problema, que no final o nosso organismo reage e as coisas começam a aparecer, tipo afta, tipo perebas na pele mesmo, essas coisas que acontecem, tá? Tá, efeito, já mostrei. Quando eu falo para vocês que gliadina é a coisa que dá mais problema pra gente, por que a gliadina dá problema? Porque a gliadina, ela mexe com a permeabilidade do nosso intestino. Entendam permeabilidade como se fosse uma peneira. Tipo, o nosso intestino é uma peneira, tá? Então, assim, a peneira tem que ser bem fechadinha. Conforme a peneira vai ficando aberta, vai passando tudo, vocês entendem? Então, quando o nosso intestino vai ficando zoado, é quando a peneira vai ficando que está deixando passar tudo. É a permeabilidade. E quem altera a permeabilidade do intestino é a gliadina, tá? Então entendam que algumas coisas, para algumas pessoas, em alguns locais do organismo, sim, tem um efeito. E para outras não tem tanto. Para outras, uma grande quantidade é que vai dar o efeito. Para outras, uma pequena quantidade já dá ruim, tá? Então essas coisas é tudo assim. O ser humano é diferente, então cada um tem a sua observação, cada um tem a sua alimentação. E a melhor coisa é procurar você fazer o seu próprio pão, ou escolher consumir o pão de quem você tem confiança, que faz um processo longo, que respeita o processo do tempo, para você poder ter um alimento no final com baixa quantidade de açúcar, né, baixo índice glicêmico, que tenha um glúten que você vai conseguir eliminar de forma fácil. Deixa eu ver. Vamos ver se tem mais alguma coisa que eu não falei para vocês, tá? Já falei isso aqui.
Exatamente. Vamos ver aqui se vocês têm alguma dúvida sobre este assunto, viram? Outras coisas não. Voltei lá para o início. Nada. Cara, você tinha que botar seu nome. Bolos Versões, é? Pô, que linda! Mas eu nem sabia. Tá vendo? Eu só sei vocês pelo nome. Quando vocês botam o nome um nome tipo comercial, eu não sei. Qual o tempo mínimo para uma longa fermentação? Então, Boulanger Soares, muita gente pergunta isso. Eu não vi isso escrito categoricamente no lugar. Eu acredito que depois de 12 horas já começa a ser um bom tempo. Por quê? Porque a gente tem farinhas que são integrais e farinhas que não são integrais. E nas farinhas integrais é que a gente quer mais ainda esse processo, porque elas têm outras coisas que também são indigestas para a gente, se não fermentam de maneira adequada e por um longo tempo, né? Então a gente precisa da ação das fitases, principalmente nas farinhas integrais. E isso acontece depois de 12 horas. Então eu acredito que se você botar 12 horas para cima, já começa a ser bom. Tipo, no mínimo, né? 12. Agora você tem que entender que quando a gente está fazendo pão de fermentação natural, você já tem um fermento, ou seja, uma parte da sua massa já ficou um tempo fermentando, que é aquele levain. E aquele levain é no mínimo 4 ou 5 horas para ele ficar pronto para você usar, certo? Então você já tem aí um número de horas de um pedaço da sua massa. Não que aquilo entre na conta. Mas muitas pessoas, assim como eu, gostam de fazer autólise enquanto o fermento está crescendo. E isso é muito bom. Por quê? Porque na autólise você também tem a modificação do glúten. Você também tem a ação de várias enzimas. Principalmente com a autólise a gente consegue a modificação da gliadina. Então é diferente sim para o nosso intestino um pão que tem autólise ou que tem um longo processo, tá? Não quer dizer que o pão que a gente faz por método direto e longa fermentação ele vai ter a gliadina ruim. Não, se você fez o processo longo. Mas em pães simples, quando a gente faz autólise, a gente só melhora a qualidade. Das marcas de farinha mais comuns e acessíveis que estão no mercado, já tem uma aula aberta lá no YouTube sobre farinhas. Pode ir lá que são mais de 30 farinhas que a gente comenta na aula. Fiz meu primeiro levain e o primeiro pão deixei fermentar por 16 horas. Dobrou até criou bolhas na superfície. Assei, depois que esfriou ficou um pouco borrachudo. Então, acho que não. Você tem que ver com o que você está comparando. Mas hoje, assim, não é divã do levain, tá? E nem aleatórios. Volta amanhã? Volta amanhã. Volta amanhã, coloca essa sua dúvida lá na caixinha que está rolando no meu stories, porque isso é uma dúvida de aleatórios. Eu como todo dia metade de um pão de fermentação longa aqui no Alentejo e ainda não fico cheia. Será que com o tempo vai me fazer mal por estar consumindo muito? Você pode consumir menos, né? Eu não sei há quanto tempo você consome, mas o que você tem que entender é que o que mata é o excesso e não a exceção. E que cada um tem uma quantidade. Eu não posso dizer que meio pão... Eu não sei quanto pesa seu meio pão, porque tem pães que são em Portugal são pequenos, né? Então, o que você tem que tentar ver é se você é uma pessoa saudável comendo do jeito que você está comendo. É essa pergunta que você tem que se fazer. Você tem que ver, eu tenho algum sintoma? Eu tenho problemas de queda de cabelo, de pele, de intestino, de estufamento? Eu tenho algum tipo de problema? Eu tenho aftas? Você tem que procurar ver se você tem alguma coisa que você não tinha. E aí, se você tem alguma coisa, aí você diminui. Isso se você come um pão ruim, mas não é o caso. Você come um pão bom, né? Estranho, eu não mandei essas carinhas chorando de rir. Eu não sei. Ah, tá estranho. Pois é, também não sei, não posso te falar. Comer pão de fermentação natural com salada de folhas verdes. Esse pão vai fermentar no estômago por causa da salada? Não. Gente, o pão e as coisas, esse termo fermentar no estômago, não é bem isso. O pão já foi fermentado. Na realidade,
aquele acúmulo lá das coisas que ficam paradas no seu estômago ou no seu intestino que fermentam, né? Então não é bem o pão que vai continuar fermentando. Já respondi aqui embaixo. Deixa eu olhar aqui. Vou ver se vocês têm mais alguma coisa. Bota a sua dúvida na caixinha, porque amanhã é aleatório. E essa dúvida tá bem boa para você colocar para a aula de amanhã. Eu como pão com levar há anos e não me faz mal. Olha aí, aqui em casa eu tenho um exemplo também de uma pessoa que não passa mal com nada, Rodrigo. Quer dizer, ultimamente, assim, tem um tempinho atrás, ele começou a passar mal com carne. Isso é um forte indício de que você está com algum probleminha, né, de digestão principalmente. Né? Principalmente ele que sempre comeu e nunca teve nada. E de uma hora para outra começou a ficar conversando com a carne. E aí a gente começou a fazer algumas coisas aqui, modificar para ele ficar melhor disso. Mas algumas coisas a gente tem que se ouvir, sabe, gente? Tipo, eu não sabia que eu tinha problema com alho. E quem me segue viu que eu diminuí quase para zero o meu consumo de alho e cebola. E eu adoro alho e cebola, amo. E realmente eu passava muito mal. Por quê? Porque o alho e a cebola, eles fermentavam lá no meu intestino. Então, mesmo quando eu estava sem comer pão, eu tinha sérios problemas. Principalmente de dor de cabeça. Potencializava, né? Dor de cabeça e várias outras coisas. Então, algumas coisinhas são entendidas na medicina, né, e na nutrição, né, as pessoas que estudam, que são individuais de cada pessoa. A pessoa vai testando e aprendendo a se conhecer, o que serve para ela e o que não serve, o que faz mal e o que não faz mal. E existe um forte consenso de que o pão de fermentação rápida é ruim para todos, sem exceção, né? Isso é um consenso em toda a classe que estuda nutrição, alimentação, absorção de nutrientes, tudo. Um pão rápido é ruim, ponto. Ninguém discute, ninguém perde tempo defendendo a ideia de que é bom. É ruim, não é para comer, entendeu? Por isso que as pessoas defendem tanto pães de longa fermentação, pães com fermento biológico e longa fermentação, fermento natural selvagem, longa fermentação, pães gluten free, porque não tem o glúten, logo a pessoa pode fazer de forma rápida que não tem problema. Então, o problema não é nem a levedura comprada, e sim o que está sendo fermentado, tá? Food map malignos, eu tenho que fazer, a Claudinha pediu para eu fazer uma aula só de food maps, eu vou preparar essa aula. É porque eu não sou nutri, né, gente? Então, eu tenho que botar isso no contexto do pão. Mas vocês têm que entender que o pão sozinho, isolado, não é o que causa o problema. Ele não é o vilão, sabe? Então, quando eu falo para vocês, né, quando eu comecei, porque o glúten pode te fazer tão mal, ó como é que a frase é boa. Por que o glúten pode te fazer tão mal? Não quer dizer que ele vai fazer, tá? Quer dizer que existe todo um contexto para ele ficar pior ou não, tá? Existem coadjuvantes que para ser a cereja do bolo. Na realidade, o pão acaba sendo quase uma cereja do bolo, né? A gente está fazendo um monte de coisa errada, consumindo um monte de coisa que não deve, e aí acaba culpando o pão, né? Quando o pão é só mais uma coisinha, né? Aquele empurrão para tu cair no precipício. Então, não necessariamente a farinha branca faz mal. A farinha branca não faz mal, gente. O que faz mal é as pessoas pegarem a farinha branca e fazerem um pão rápido. Vocês entendem? Ou as pessoas se entupirem de bolo, de biscoito, né? Como se não houvesse amanhã, com farinha branca. E isso daí independe da farinha ser branca ou integral, tá? A integral também não é saudável só porque ela é integral. Pelo contrário, a integral, se você fermenta de forma rápida, ela é pior que a branca pra gente. Porque ela tem outras coisas que fazem com que lá no nosso intestino a gente não absorva o que é para ser absorvido. Isso é a maioria das coisas integrais, tá, gente? Arroz integral, não sei o que é integral, eles têm coisas, tipo, tem as fitases, que são as enzimas que precisam agir nessas coisas integrais, para que aí sim elas fiquem boas, para que a gente absorva. Senão não é legal, entendeu? Tipo, gente... Existem mitos em relação a isso. Isso, inclusive, podia estar numa aula de mitos, né? Que as coisas integrais fazem sempre bem. Agora, que coisas germinadas fazem bem? Sim. Por quê?
Porque aí você faz com que o processo daquele grão praticamente ele fique completo. Então, você, quando está germinando, você está ativando algumas enzimas dentro daquele cereal, daquele grão. E aí o que acontece? Você acaba eliminando o que um longo processo faz. Então, por isso que germinar é a grande solução para muitas pessoas. Oi, Landau, tudo bem? Gente, esse é o Papa das fotos. Passa lá e só admire e observe. Inclusive, ele tem um curso para que nós mortais a gente tem que começar a fazer umas coisas mais interessantes e bonitas, né, gente? Porque às vezes a gente faz um produto bom, mas tira uma foto ruim. Preciso fazer o Panifixe. Estou mudando minha alimentação, pois tenho psoríase. Eu também, somos duas. Os medicamentos não estão dando conta por conta da alimentação. Então, é aquele negócio. Não adianta se medicar se a gente não tem a alimentação, a mente e o espírito, tá, gente? Porque são 3 coisas, é um triângulo. Porque quanto mais coisa... Porque as coisas também têm uma origem mental, tá? É a origem da psique. Mas assim, se você já sabe que tem um problema, e aí você fica só vivendo aquele problema, do tipo assim, eu tenho problema, eu sou doente, Cara, você não cura, você não melhora. Porque você fica transmitindo essa mensagem para suas células, para tudo em você. Então você nunca sai desse ciclo. Então, assim, o acreditar que você vai melhorar, dar os passos para a direção de uma alimentação melhor, mudar seu estilo de vida, isso tudo é ação mental. E você está mudando a energia e fazendo com que outra coisa seja estabelecida. Uma novidade boa, né? A novidade de fazer o bom pão, a novidade de se alimentar melhor. E aí os medicamentos fazem mais efeito. E aí tudo sai desse estágio, sabe? Então, muitas vezes a gente está num momento ruim com a nossa doença autoimune, porque a gente se encontra num período de crise. E o período de crise é ruim mesmo. E a gente não consegue ver melhora. Então a gente também tem que preparar a cabeça e saber que a melhora vai existir, que só depende da nossa persistência, né? De ter os protocolos da medicação, fazer os exames, fazer as modificações alimentares que tem que fazer. E principalmente em relação ao pão e ao glúten, sim. Quem tem problemas de psoríase é 100% certo isso, né? Tem que modificar o tipo de pão que está comendo. Não pode comer jamais um pão de processo rápido. É um veneno para nós. Por isso também que eu gosto de postar os bolos de levain, né? Vocês viram? Eu deixei esse bolo de fubá 10 horas. Foi 10 horas que eu postei? 10 horas, cara. A Joanete, ela não deixou 10 horas. Acho que ela deixou 4 horas, por aí. Eu deixei 10 horas. O meu bolo de chocolate, às vezes eu deixo ele fermentando do dia para a noite. Aqueles para caseirinho que compramos no mercado, bem fofinho, eu nunca vi a receita no YouTube. Que? Pão caseirinho? Se for rápido, é um veneninho. Caseirinho, veneninho, né? Tá bom isso, né? Muito adequado às suas informações. Valeu. De nada. Avestruz, eu? Rodrigo é avestruz. Deixa eu olhar lá pro final. Gente, sempre tenham em mente que nunca existe um único culpado, tá? Primeiro culpado é a gente. Por quê? Porque às vezes a gente não sabe. Tipo, faz de conta. Você nunca tinha ouvido falar nada disso, veio pra cá. Você não sabia. Então você achava legal aquela receita de pão rápido. Hoje que você veio pra cá, você já sabe que isso não é legal, que isso é ruim. Ruim, ruim, ruim. A classe médica já sabe que é ruim, os nutricionistas sabem que é ruim, e os pesquisadores sabem, e toda a ciência sabe, o mundo sabe que é ruim, tá? Mas infelizmente está aí. Então, quem pode mudar isso? A gente. Quando a gente sabe, a gente não consome mais. Entenderam? Não consomam, não façam, não repliquem. Não façam essas receitinhas, isso é um veneno. Você conhece o pai do pobre? Pai do pobre? Sei lá.
Gente, às vezes vocês... Ah, o pão do pobre. Pai do pobre? Não. É o que? Aquele que é sem fermento? Não, não conheço não. É que às vezes vocês têm nomes diferentes dependendo do lugar, né, gente? Ó, vou ter que acabar em 2 minutos, que senão o Instagram me derruba. O que você falou do pão veneno? Ah, você vai ter que voltar você vai ter que voltar a assistir a live. Tá, gente? Então, eu vou colocar uma foto lá no meu feed. E se você tá aqui e você não sabia disso, comenta lá. Porque é super importante vocês comentarem, porque vocês fazem com que as pessoas pensem também do tipo, caraca, eu não sei o que é isso, eu preciso me informar. E assim a gente espalha a informação verdadeira de que processos curtos não fazem bem para a nossa saúde, só fazem mal, tá? Que um pão de processo rápido não deveria nem ser ensinado. Um pão de processo rápido faz mal para a saúde de qualquer pessoa a longo prazo. O que a gente tem que sempre pensar é num pão de longo processo e não colocar a culpa em farinhas e aditivos e etc. E sim na falta do tempo, tá, gente? Coloquem as dúvidas de vocês nas caixinhas, que eu vou colocar nos stories. Aliás, já está rolando para a aula de aleatórios de amanhã. E coloquem lá nos comentários o que foi mais importante que você não sabia aqui dessa aula, tá? Não esquece de ir lá nos comentários no feed, lá no meu feed no Instagram, que é super importante para mim. Tchau, tchau, gente.